Em 1935, na cidade de Crystal Lake, em New Jersey, foi fundado o acampamento que levava o nome da cidade. Os donos eram a rica e influente família Christie. Os pais de todo o condado de Cunningham enviavam seus filhos para passarem as férias, nadando, fazendo trilhas, contando histórias na beira da fogueira e se divertindo. O acampamento tinha, além de um vasto espaço para atividades, também tinha gincanas criativas e tempo livre para brincadeiras entre os colegas. E em 1957, durante um dos verões mais movimentados do acampamento, ocorreu uma tragédia que mudaria para sempre a história de Crystal Lake. Jason Voorhees, um garoto que participava das atividades, se afogou no lago. Algumas fontes dizem que de fato foi um acidente, outras dizem que Jason era deformado e os outros meninos os jogaram de propósito no lago enquanto os monitores estavam distraídos e não cumpriam suas funções de vigilância. Esses mesmos supostos monitores foram supostamente assassinados no acampamento um ano depois. A suspeita dos homicídios, Pamela Voorhees, mãe da criança afogada, que mais pra frente a gente vai falar mais dela. O caso foi tratado como um acidente e nenhum responsável foi punido. O acampamento continuou funcionando por um curto período, mas a reputação já estava manchada. Com o passar dos anos, a frequência caiu, o medo se espalhou e o Camp Crystal Lake acabou fechando. Os pais tinham medo de seus filhos se machucarem ou até mesmo morrerem devido às negligências do acampamento. E as crianças tinham medo de um possível fantasma da criança afogada. Mas o terror de verdade não foi aí. O terror, na verdade, não tinha nem começado. Ele vai começar daqui a quase 20 anos. Em 1980, quase 20 anos depois de tudo que ocorreu, Steve Christie, filho do dono original do acampamento, resolveu reabrir o Camp Crystal Lake. E é aí que começa a parte assustadora e o real motivo desse local ser chamado de acampamento sangrento. Até então, o Crystal Lake era apenas um lugar abandonado, cercado por histórias antigas que muita gente tratava como exagero. Steve Christie não acreditava nas histórias sobre fantasmas ou vinganças. Para ele, tudo não passava de boato de gente velha e medrosa. O acampamento tinha sido sustento da família, um símbolo de bons tempos, e ele estava decidido a restaurar o nome Crystal Lake. A ideia era simples: reformar o local, contratar novos monitores e reabrir as portas para o verão seguinte. Primeiros monitores começaram a chegar para ajudar na preparação. Eram jovens, despreocupados, rindo, fazendo planos, sem qualquer ligação emocional com o passado do lugar. Dizem que desde o início o clima era estranho, não necessariamente assustador, mas incômodo. Sons na mata sem explicação, portas que apareciam abertas depois de terem sido fechadas, a sensação constante de que alguém observava a distância, nada que alguém levasse a sério. Crystal Lake sempre teve fama de assustador para iniciantes, até que mortes começaram de forma silenciosa. Um monitor não voltou depois de sair sozinho, outro desapareceu durante a noite, corpos começaram a surgir em diferentes pontos do acampamento, longe do lago, como se o assassino conhecesse cada canto do terreno. Não havia pressa nem caos, apenas assassinatos frios e premeditados. Quem conta a lenda diz que o mais perturbador não era o que acontecia, mas como acontecia, sem barulho, sem aviso, sem explicação, sem nada. Os corpos só apareciam. Steven Christie não estava presente durante os primeiros assassinatos. Quando retornou ao acampamento, encontrou um lugar estranho, vazio demais, silencioso demais. Acreditou que os monitores tinham ido embora por medo ou irresponsabilidade. Entrou em uma das cabanas para procurar respostas e nunca mais saiu. Foi visto pela última vez ali mesmo. No fim daquela noite, estava apenas uma pessoa viva, Alice Hard. É nesse ponto que a lenda de Crystal Lake muda de figura. Alice encontrou uma mulher mais velha andando pelo acampamento com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ela se apresentou como Pamela Voorhees. Disse que havia trabalhado ali muitos anos antes. Falava com calma, educação, como alguém que finalmente encontrou outra pessoa disposta a ouvir. Pamela sabia de tudo. Sabia sobre o passado do acampamento, sobre o garoto que morreu no lago, sobre os monitores, sobre a negligência. Ela falava de Jason Voorhees como se ele ainda estivesse vivo. Em certos momentos mudava o tom de voz, respondia perguntas inexistentes, como se conversasse com alguém invisível. Segundo a lenda, ela dizia ouvir Jason pedindo para que todos pagassem pelo que aconteceu. O terror vem do fato de que Pamela era apenas uma pessoa comum, destruída pela perda do filho e consumida pela ideia de vingança. Para ela, o Camp Crystal Lake era o culpado, e quem tentasse fazê-lo funcionar novamente também era. A luta entre Alice e Pamela foi violenta, desesperada, sem qualquer romantização. No fim, Alice conseguiu matar Pamela, decapitando-a com um facão. Assim, oficialmente o massacre acabou. Exausta, em choque, Alice entrou em um bote e ficou à deriva no lago, esperando o resgate. Foi ali que ocorreu o episódio mais controverso de toda a história de Crystal Lake. Um garoto deformado emergiu da água e a puxou violentamente para dentro do lago. Um menino pálido e deformado, Jason. Alice acordou depois em um hospital. A polícia afirmou que
que não havia corpo de criança nenhuma no lago. Disseram que aquilo tinha sido apenas um pesadelo causado pelo trauma extremo, e segundo os registros havia morrido em 1957, contando com Jason, Pamela, os 2 monitores em 1958 e as demais vítimas. Camp Crystal Lake foram ceifadas 12 vidas, e é por isso que até hoje ninguém chama aquele lugar apenas de Camp Crystal Lake. Ele ficou conhecido como o acampamento sangrento, e há boatos de que até hoje o espírito de Jason Voorhees, já crescido, assombra o local, matando todos que se aproximam. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com os amigos se gostarem. Se não gostarem, compartilhem com os inimigos. E é claro, tomem cuidado aonde vocês acampam, porque o terror dos acampamentos dos Estados Unidos é o Jason e o terror dos acampamentos do Brasil é o Champinha.